Olá, futuros mestres da oratória. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Medo de Falar em Público. Eu sou o Cláudio e hoje eu trouxe algumas dicas que vão te ajudar a estruturar a sua apresentação. Para a gente começar, é muito importante que antes de qualquer coisa você defina a sua mensagem principal. Ou seja, o que você quer realmente passar para as pessoas que vão te ouvir. Os espectadores, para a sua audiência, seja numa aula, seja numa palestra, o que você quer que as pessoas saiam lembrando que você falou naquele dia? O que você quer que realmente marque a sua apresentação? O que as pessoas devem saber, por exemplo, quando chegarem em casa e forem falar para outra pessoa, olha, eu assisti uma palestra hoje, ou uma aula, ou uma apresentação que foi muito legal porque o cara fez isso. O que você quer que a pessoa diga? Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar. E olha, apesar de ser a primeira coisa que você tem que pensar, isso você vai utilizar no final da sua apresentação. Então a mensagem mais importante você vai utilizar ela lá na conclusão, nas considerações finais. Então ela é o fechamento, ela é a cereja do bolo. E é por isso que você tem que planejá-la primeiro, tá? Você primeiro pensa naquilo que é mais importante e aí você vai e coloca ela no final da sua apresentação. Pode fazer isso que você vai ver que o resultado vai ser muito positivo. Você pode observar que nos filmes eles sempre estão deixando a cereja do bolo para o final, os grandes acontecimentos, sair daquelas coisas que a plateia já espera e fazer algo diferente, sempre no final. E é por isso que pós-crédito faz tanto sucesso, né? Porque ele traz ali uma última mensagem que o pessoal vai sair do cinema às vezes falando mais do pós-crédito do que do filme em si. Agora, depois de você definir a mensagem, nós vamos falar sobre conclusão também mais à frente, depois disso a primeira coisa é montar a introdução da sua apresentação. Nós temos que dividir em duas partes, se vai ser uma introdução ou se vai ser uma continuação. Se a sua apresentação for individual, se você vai fazer uma palestra sozinho, se você está sozinho no palco, então você vai fazer uma introdução, onde você se apresenta, onde você dá um bom dia, onde você faz um quebra-gelo, traz a plateia para um ambiente mais confortável. Então isso é muito importante, preparar uma introdução. Ao mesmo tempo, as pessoas estão ali para quê? Então você vai informar elas, olha, hoje vocês vão ouvir falar sobre isso. Então a introdução serve para preparar o público para o que eles vão ouvir a seguir, ou seja, o que vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas. Então já inicia a apresentação contando para eles, olha, hoje vocês vão ter isso. Tá? Igual eu fiz no vídeo, eu falei para vocês, olha, hoje vocês vão ter aqui, né, as estruturas de uma apresentação. Então você já começa uma palestra, uma apresentação, uma aula, um trabalho, um TCC, sempre com isso, dizendo o que vai acontecer. Prepare o público para o que vai acontecer a seguir. Tá? Essa é uma dica de ouro. Agora, isso é diferente de quando você vai dar continuidade. Por exemplo, você está fazendo um trabalho em grupo e outra pessoa falou antes de você. Se isso acontece, então é importante que você faça essa transição de uma forma diferente do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas simplesmente saem falando ou ficam às vezes esperando o momento certo. Então é legal que isso aconteça de uma forma um pouco mais trabalhada, como se o grupo tivesse ensaiado realmente. Uma forma muito legal de fazer isso é a pessoa que está anterior a você passar a bola para você. Virar e falar, olha fulano, né? Então agora vai apresentar isso e isso para vocês. Isso é muito legal e dá mais profissionalismo para a apresentação. Agora, vamos supor que a pessoa esqueceu de fazer isso ou não tinha sido planejado no grupo que aquilo deveria ser feito. Uma forma de você fazer isso, né, da sua parte, é você logo após receber a palavra de outra pessoa, mesmo que ela não tenha passado para você, você agradece, inclusive às vezes você pode referenciar alguma coisa que ela falou, ou algum tópico, algum tema. Você pode perceber que isso é tão importante que as emissoras de TV hoje fazem isso com os programas. Você pode ver que, por exemplo, quando um apresentador de um jornal vai passar para outro jornal, ou quando, por exemplo, um apresentador de um programa de auditório vai passar para outro programa de auditório, ele chama o outro apresentador agora, eles conversam um pouco e aí eles fazem essa transição. Isso é uma forma de você reter a audiência, porque geralmente durante o processo de transição, por exemplo, no caso das TVs, quando entravam nos comerciais, você perdia a audiência e corria o risco dele ir para outro canal. E no caso das apresentações em ambientes de palestras, salas de aula, o que acontece é que às vezes a pessoa pode ficar dispersa quando troca a fala de um para o outro. Então, se vocês fizerem isso de uma forma mais dinâmica, você pode prender a atenção da plateia por mais tempo. Então, a diferença é que na parte da introdução você apresenta o conteúdo para a plateia, você prepara eles porque eles vão ouvir e assistir, enquanto na parte da continuação você dá sequência àquilo que outras pessoas estavam falando, mas você vai fazer isso de uma forma mais profissional daqui para frente. Agora, logo depois de você se apresentar ou de você dar continuidade ao que a outra pessoa estava falando,
vem uma parte que geralmente é o que determina o sucesso das apresentações. Que eu até já falei no vídeo anterior, vou botar aqui o link no card para que vocês possam assistir, que é você contar histórias, sabe? Você pegar, trazer alguma história para a plateia que vai agregar valor na sua apresentação. Como eu disse no vídeo anterior que vocês vão assistir, essa história ela pode ser verdadeira, e até melhor que seja verdadeira, que ela traga contribuição para a apresentação, como ela pode não ser verdadeira, né, ser no formato de parábola ou de um conto, que você vai trazer para passar uma mensagem no final. Então os dois casos são válidos. Se for alguma história baseada em fatos reais, é melhor ainda. Mas por que contar a história é importante? Porque quando você conta história, você envolve as pessoas. A humanidade evoluiu contando história, nós vivemos de história. Então, eu não vou me prolongar muito, porque eu já falei isso no vídeo anterior, mas passou da introdução, ou então passou da conclusão, tente colocar uma história na sua parte, na sua fala. Se você vai falar só 2 minutos, então tente colocar uma história curta, de 30 segundos, 20 segundos. Se você vai falar 10 minutos, aí você pode colocar uma história maior. Se você vai falar 1 hora, aí essa história pode ser bem trabalhada. Tá? Então, mas dê um valor para a história. Storytelling, né? Ou seja, contar história, é um dos maiores segredos de sucesso. Agora, é importante que a sua história ela traga valor para quem está ouvindo. Então, coloque um pouco de emoção na hora que você conta essa história. Né? Conte ela com vontade. Não é só contar aquela história tipo, né? Era uma vez. Não, conte uma história que traga valor para as pessoas que estão ouvindo. Depois de você ter feito a sua introdução, depois de você ter contado uma história, você deve trazer uma pitada de humor para a sua apresentação. Isso é o que vai diferenciar as apresentações memoráveis das apresentações simplesmente. Por que eu falo que o humor é importante? Porque se você conseguir fazer a sua plateia rir, é sinal de que eles estão te dando aprovação naquilo que você está falando. Mas calma, eu não estou dizendo que você tem que ser um cara que vai trabalhar no Porta dos Fundos. Não é isso. Né? Você não precisa ser aí uma das maiores comediantes ou um dos maiores comediantes do país. Não, não é nada disso. Fazer humor em apresentações ou em palestras não é como fazer um stand-up comedy. É simplesmente você trazer o quebra-gelo para um outro nível. Ou seja, você está fazendo uma apresentação, a maioria das pessoas, quando estão ouvindo uma palestra ou uma aula, elas esperam um ambiente muito sério. Nesse momento, qualquer coisa que você fala fora de contexto, claro que tem que ser muito bem trabalhado esse fora de contexto, já vai fazer o pessoal entrar numa situação de risada. Tá? Então, por exemplo, teve uma palestra minha que no meio dela eu começo a falar de comida. Eu brinco, né? Quando eu estou em São Paulo, por exemplo, eu falo que o pão de queijo de Minas é maravilhoso, né? Uma comida dos deuses. E essa simples fala faz o pessoal cair na risada. Só de eu falar que o pão de queijo é uma comida dos deuses. Olha que simples, nem chega a ser uma piada, né? Mas é um quebra-gelo naquele momento que traz humor para a apresentação. Num outro momento, eu estava numa sala de aula no meu curso de administração, eu trouxe para a apresentação que uma das nossas alunas é uma atleta de alta performance, o que é inclusive verdade. Mas isso faz com que a própria aluna, de quem eu estava citando, caísse na gargalhada com aquilo que eu estava falando naquele momento. Ou seja, o humor, ele quebra o gelo da plateia e faz com que as pessoas admirem aquilo que você está falando. Então, traga para a sua apresentação, traga para a sua palestra qualquer pitada, né? Não precisa ser, como eu disse, não precisa ser o próximo sketch do Porta dos Fundos, mas traga algo que vai quebrar aquele momento sério e trazer algo mais cômico. Tá? Pense em algo, alguma piada a ver com o assunto, então de preferência vai ser sucesso. Agora, cuidado para entrar em questões polêmicas, né? Não entre em questões políticas, evita isso. Não entre em questões religiosas, não entre em questões esportivas. Toma muito cuidado com essa questão esportiva também, porque você nunca sabe quem está na plateia, não é mesmo? Então, pense no humor, mas pense de forma inteligente. Eu, por exemplo, utilizo muito comida, né? Eu brinco muito com comida quando eu vou fazer humor nas minhas apresentações, tá? E geralmente funciona. Agora vem a parte que desde o início, né, desde o primeiro vídeo do canal, eu sempre falo para vocês, que é o contexto. O contexto depende da preparação de vocês, o quanto vocês se prepararam para a apresentação. Para uma apresentação de sucesso, é importante que você tenha se planejado, que você tenha preparado, que você tenha estudado o assunto, de preferência que você seja uma referência, uma autoridade naquele assunto. Se você vai falar de algo que você domina, essa parte do contexto nem tem o que falar. Agora, se você vai falar de algo que você não domina, então é importante que você corra atrás de referências de qualidade. Você pode encontrá-las em livros,
em vídeos da internet, desde que você esteja assistindo pessoas de referência, você pode encontrar em sites, aquele assunto que você precisa falar na palestra, ou na sua aula, ou no seu trabalho de conclusão de curso. Mas como eu disse, procure conteúdo de qualidade, né, para você poder se basear, para te dar embasamento. É importante que nessa parte você se prepare, né, que você se planeje, que você se organize. Então, essa parte que eu falo de conteúdo, que seria a quarta parte, né, a quarta etapa da sua apresentação, é quando você faz literalmente a apresentação em si. Então, veja bem, se você está numa apresentação individual, você primeiro faz a introdução, né? Você apresenta o que vai ser falado. Se você está numa apresentação em grupo, você vai dar continuidade para a fala de alguém, então você continua, você dá prosseguimento. Logo após esse momento, você parte para uma história, né? A segunda etapa é você contar uma história, né, que pode ter a ver com um assunto ou não, mas que geralmente é importante que você faça uma ligação, que aquela história, mesmo que não esteja ligada ao assunto, que a mensagem por trás dela esteja, né? Para que não seja um tempo gasto à toa. As pessoas não gostam disso. Então, traga uma história, mas traga uma história de valor. Isso não é difícil. Terceira etapa é você, então, trazer uma pitada de humor, uma pequena parte de humor. Como eu disse, não precisa ser um sketch do Porta dos Fundos ou do Parafernália, nada disso. Você apenas traz uma piada, um acontecimento ou algo que foi engraçado que aconteceu com você. As pessoas gostam disso. E depois você traz o conteúdo. Então, depois dessas 3 etapas aí, finalmente você vai falar do conteúdo. Veja bem que a maioria das pessoas, elas têm medo do famoso branco exatamente por não cuidar dessa parte, né? Por não fazer todo esse planejamento, essa preparação. Elas querem ir direto para o conteúdo. Então, geralmente, funciona assim. Se for em grupo, as pessoas que falam antes dela vão falando, e naquele momento a tal da ansiedade vai tomando conta, o coração começa a disparar, e você começa a pensar, é minha vez, é minha vez, é minha vez, e aí quando vai passando de fila em fila, quando chega a sua vez, você já começa ou seja, a falar, sem parar, você já começa a jogar o conteúdo para fora. Por mais que de repente você até consiga fazer toda a sua apresentação, ela não vai ser uma apresentação considerada boa, né? Nem sequer, muito menos uma apresentação considerada ótima. E se você está aqui, você quer que suas apresentações sejam consideradas de alto nível. Então você separa por etapas. Você planeja uma introdução, faz a sua apresentação, ou dá continuidade ao que outra pessoa estava falando, né? Você continua a apresentação a partir dela. Você traz uma história, você depois traz uma pitada de humor e aí você entra no conteúdo. Ah, Cláudio, mas eu tenho só 2 minutos para falar. Da mesma forma, faz a sua introdução em 10 segundos, né? Ou a sua continuação em 10 segundos, coisa rápida. Conte uma historinha ali de 20, 30 segundos e aquele 1 minuto e meio que sobra, 1 minuto e 20 segundos que sobra, você fala do conteúdo em si, você traz as informações necessárias. E no final, veja bem, no final, você faz a conclusão. Ou seja, a sua quinta etapa, você vai trazer aquela mensagem que a gente falou no início do vídeo. Aquela mensagem importante que você planejou antes, que você se preparou antes, você traz ela agora na conclusão. E essa mensagem não precisa ser algo que vai levar 1 minuto, que vai levar 5 minutos. Às vezes uma mensagem de conclusão é uma frase, é uma palavra, é uma mensagem de 5, 10 segundos. Então você faz dessa forma. Eu, por exemplo, já tive situações onde uma única frase salvou o meu trabalho, salvou a minha apresentação. Uma apresentação que às vezes não estava indo bem, não estava indo lá muito legal, um dia que eu não estava muito inspirado, mas a frase casou tão bem com o conteúdo, ela deu tanto entendimento, deu tanto embasamento para aquilo que tinha sido falado, que as pessoas gostaram, as pessoas aplaudiram, mesmo uma apresentação que até então era mediana. Então, por isso que a conclusão ela é importante, né? Você saber desde o início o que você vai falar no final. E aí vem uma coisa importante, Cláudio, mas numa apresentação em grupo eu não sou aquela pessoa que vai concluir, eu não sou a pessoa que vai finalizar. Você não vai finalizar a apresentação como um todo, mas você vai finalizar a sua parte, o seu assunto. Ou seja, da mesma forma que você recebeu de alguém a apresentação, né, que você recebeu a bola, antes de passar a bola para outra pessoa, você faz uma mensagem concluindo aquele seu raciocínio e aí você passa a bola para outra pessoa, chama ela para a apresentação. Então a conclusão ela pode ser feita a cada pessoa que apresenta no seu grupo. Cada pessoa que apresenta pode fazer uma própria conclusão daquele trecho. Não precisa dizer, olha, concluímos, não precisa dizer considerações finais, não. Você conclui apenas com a mensagem em si, você chega o ato de você chegar ao ponto. Né? Você falou aquilo que tinha que ter sido falado, aquilo que você quer que seja gravado na memória das pessoas. O trecho mais importante. Tá? Então isso é concluir. Então, quando você conclui, as pessoas percebem que você não vai falar mais nada.
Tipo, olha, já entendi, ali acabou. E se você perceber, a mesma coisa nós fizemos aqui nesse vídeo. Então lá no começo eu falei para você que nós tínhamos que preparar uma mensagem para a gente concluir o vídeo, né? Então nós falamos lá na introdução as etapas de como que ia acontecer a apresentação. E antes da introdução eu já tinha dito para vocês que aquela mensagem que você planeja no começo, você usa ela no final. Então se você fizer isso, as suas apresentações vão ter um salto de qualidade muito grande. Você só tem a ganhar. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, eu espero que vocês ajudem a nossa comunidade. E é muito simples fazer isso. Para começar, você pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Dessa forma, outras pessoas vão conhecer o nosso canal e aqueles que têm medo de falar em público vão poder perder o medo aqui. É importante também que você deixe o seu like. Isso sinaliza que o vídeo é positivo, de acordo com a nossa mensagem, e também faz com que o YouTube traga para você assuntos relevantes como o nosso. É importante também que você deixe o seu comentário, que você conte a sua história, os problemas que te afligem, aquilo que você sente antes da apresentação. Conte pra gente nos comentários. Quem sabe um próximo vídeo que for gravado, de repente não é um vídeo baseado na sua dificuldade, na sua dúvida. Deixe sugestões também, porque nós estamos abertos a aprender com a nossa comunidade. E é importante que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. E eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Neves, né, que deu uma palestra fantástica hoje. Consegui aqui alguns segundinhos dele para poder participar com a gente. Primeiro quero agradecer, Alexandre, obrigado aí pelas dicas preciosas que você deu. Que dica que você daria para uma pessoa, né, que quer se tornar um vendedor melhor, né, que precisa aprender a contar histórias? Uma dica curta, né? Você deu milhares hoje. Tem uma dica curta só para a gente encerrar aqui? Uma dica curta? Normalmente, quando uma pessoa vai vender algo, um produto ou um serviço, ela vai com o intuito, claro, de ter um retorno financeiro. Se você vai vender, você vai atrás de um cliente que queira o teu produto ou serviço. A minha dica, divirta-se com o processo e foque na necessidade do cliente. Se você fizer algo que você realmente goste, que você tenha paixão, que seja um prazer você fazer, isso vai transpirar para o cliente, ele vai entrar nesse processo e vai comprar a tua ideia. Então, divirta-se com o processo, faça com paixão e foque no que o cliente precisa. Caminho para o sucesso. Alexandre, muito obrigado. Pode ter certeza que eu e meus alunos vão te acompanhar aí, viu? Bom, o prazer vai ser todo meu. Valeu, meu senhor. Obrigado. Sucesso. Muito bom, bacana vocês estarem no canal. Sigam ele. Eu vou passar a seguir agora.